Estruturas de aeronaves e controles de voo. Edivaldo Gonzaga. Roteiro. Introdução. Principais estresses estruturais. Aeronave de asa fixa. Tipos de fuselagens. Estrutura alar. Nacelles ou cásulos. Empenagem. Superfícies de controle de voo. Trem de pouso. Portas e janelas de acesso e inspeção. Revestimento e carenagens. Estruturas de helicóptero. Fuselagem. A fuselagem de uma aeronave de asa fixa é geralmente considerada como dividindo-se em 5 partes principais: fuselagem, asas, estabilizadores, superfícies de controle e trem de pouso. Fuselagem. A fuselagem de helicóptero consiste da célula, rotor principal e caixa de engrenagens de redução, gearbox, rotor de cauda, em helicópteros com apenas um rotor principal, e trem de pouso. Esforços estruturais. Os componentes da fuselagem são construídos de uma grande variedade de materiais e são unidos através de rebites, parafusos e soldagem ou adesivos. Os componentes da aeronave dividem-se em vários membros estruturais, reforçadores, longarinas, nervuras, paredes, etc. Os membros estruturais das aeronaves são desenhados para suportar uma carga ou resistir ao estresse. Um único membro da estrutura pode ser submetido a uma combinação de estresses. Na maioria dos casos, os membros estruturais são projetados para suportar mais cargas nas extremidades do que sobre suas laterais, ou seja, são mais sujeitos à tensão e compressão que à flexão. A resistência pode ser o requisito principal em certas estruturas, enquanto outras necessitam de qualidades totalmente diferentes. Por exemplo, capotas, carenagens e partes semelhantes geralmente não precisam suportar os estresses impostos pelo voo, ou as cargas de pouso. Principais estresses estruturais. Todas as partes da aeronave devem ser planejadas para suportar as cargas que lhes serão impostas. A determinação de tais cargas é chamada análise de estresse. O termo estresse é geralmente utilizado com o mesmo sentido da palavra esforço. O estresse é uma força interna em uma substância que se opõe ou resiste à deformação. O esforço é a deformação do material ou substância. O estresse é uma força interna que pode causar deformação. Há 5 estresses maiores, aos quais todas as aeronaves estão sujeitas: A. Tensão. B. Compressão. C. Torção. D. Cisalhamento. P. Flexão. Tensão e compressão. Tensão. A tensão é o estresse que resiste à força que tende a afastar. O motor puxa a aeronave para frente, porém, a resistência do ar tenta trazê-la de volta. O resultado é a tensão, que tende a esticar a aeronave. O esforço de tensão de um material é medido em psi. Compressão. A compressão é o estresse que resiste à força de esmagamento. A resistência compressiva de um material é também medida em psi. A compressão é o estresse que tende a encurtar ou espremer as partes da aeronave. Torção e cisalhamento. Torção. A torção é o estresse que produz torcimento. Enquanto a aeronave se move para frente, o motor também tende a torcê-la para um dos lados, porém outros componentes da aeronave a mantêm no curso. Cisalhamento. Cisalhamento é o estresse que resiste à força que tende a fazer com que uma camada do material deslize sobre uma camada adjacente. 2 chapas rebitadas, submetidas à tensão, submetem os rebites a uma força de cisalhamento. Geralmente a resistência ao cisalhamento de um material é igual ou menor que sua resistência à tensão ou compressão. As partes de aeronaves, especialmente parafusos e rebites, são geralmente submetidos à força de cisalhamento. Flexão. O estresse de flexão é uma combinação de compressão e tensão. Quando uma força, P, atua sobre uma barra, perpendicularmente ao seu eixo, produzirá a flexão do referido eixo. Tensão. Quando uma barra for submetida a uma força, P, atuando no sentido do seu eixo, isto é, perpendicular à sua secção transversal, estará sofrendo uma tração e uma deformação que será de acréscimo de comprimento.
Compressão quando uma força, P, agir no sentido longitudinal da peça, isto é, perpendicular à sua secção transversal, esta sofrerá uma compressão e um achatamento. Torção quando uma força, P, agindo no plano perpendicular ao eixo da barra, tenderá a girar cada secção transversal em relação às demais secções, torcendo-a. Cisalhamento quando duas forças, P, atuam sobre uma peça, ENSE. Rebite, transversalmente ao seu eixo, sofrerá um cisalhamento, isto é, a peça tenderá a ser cortada. A aeronave de asa fixa, a asa e os conjuntos da empenagem são apresentados explodidos nos diversos componentes que, quando juntos, formam unidades estruturais maiores. Fuselagem. A fuselagem é a estrutura principal ou corpo da aeronave. Ela provê espaço para carga, controles, acessórios, passageiros e outros equipamentos. Em aeronaves monomotoras, é a fuselagem que também abriga o motor. Em aeronaves multimotoras, os motores podem estar embutidos na fuselagem, podem estar fixados à fuselagem ou suspensos pelas asas. Há dois tipos gerais de construção de fuselagens, treliça e monocoque. O tipo treliça consiste de uma armação rígida feita de membros como vigas, montantes e barras que resistem à deformação gerada pelas cargas aplicadas. A fuselagem tipo treliça é geralmente coberta por tela. Tipo treliça. A fuselagem tipo treliça é geralmente construída de tubos de aço, soldados de tal forma que todos os membros da treliça possam suportar tanto cargas de tensão como compressão. Em algumas aeronaves, principalmente as mais leves, monomotoras, a treliça é construída de tubos de liga de alumínio e podem ser rebitados ou parafusados em uma peça, utilizando varetas sólidas ou tubos. Fuselagem tipo treliça. Tipo monocoque. A fuselagem tipo monocoque, revestimento trabalhante, baseia-se largamente na resistência do revestimento para suportar os estresses primários. O desenho pode ser dividido em três classes: 1. Monocoque. 2. Semi-monocoque. 3. Revestimento reforçado. Construção monocoque é a verdadeira construção monocoque. Lança mão de perfis, cavernas e paredes para dar formato à fuselagem, porém é o revestimento que suporta os estresses primários. Uma vez que não há esteios ou estais, o revestimento deve ser forte o bastante para manter a fuselagem rígida. Sendo assim, o maior problema envolvido na construção monocoque é manter uma resistência suficiente, mantendo o peso dentro de limites aceitáveis. Fuselagem monocoque. Construção semi-monocoque. Para superar o problema resistência/peso da construção monocoque, uma modificação denominada semi-monocoque foi desenvolvida. Em adição aos perfis, cavernas e paredes, a construção semi-monocoque possui membros longitudinais que reforçam o revestimento. A célula reforçada é revestida por uma estrutura completa de membros estruturais. Diferentes partes da mesma fuselagem podem pertencer a qualquer das três classes, porém a maioria das aeronaves é considerada semi-monocoque. A fuselagem semi-monocoque é construída primariamente de ligas de alumínio e magnésio, apesar de encontrarmos aço e titânio em áreas expostas a altas temperaturas. As cargas primárias de flexão são suportadas pelas longarinas, que geralmente se estendem através de diversos pontos de apoio. As longarinas são suplementadas por outros membros longitudinais, chamados de vigas de reforço. Construção semi-monocoque. As vigas de reforço são mais numerosas e mais leves que as longarinas. Os membros estruturais verticais são chamados de paredes, cavernas e falsas nervuras. Os membros mais pesados estão localizados a intervalos, para suportar as cargas concentradas, e em pontos onde são usados encaixes para fixar outras unidades, tais como asas, motores e estabilizadores. Fuselagem semi-monocoque. Construção semi-monocoque. As vigas de reforço são menores e mais leves que as longarinas e servem como preenchimentos.
Elas possuem alguma rigidez, mas são principalmente usadas para dar forma e para fixar o revestimento. As fortes e pesadas longarinas prendem as paredes e as falsas nervuras, e estas, por sua vez, prendem as vigas de reforço. Tudo isso junto forma a estrutura rígida da fuselagem. Geralmente há pouca diferença entre alguns anéis, cavernas e falsas nervuras. Um fabricante pode chamar um esteio de falsa nervura, enquanto um outro pode chamar o mesmo tipo de esteio de anel ou caverna. As vigas de reforço e as longarinas evitam que a tensão e a compressão flexionem a fuselagem. Construção semi-monocoque. As vigas de reforço são geralmente peças inteiriças de liga de alumínio, e são fabricadas em diversos formatos por fundição, extrusão ou modelagem. As longarinas, tal como as vigas de reforço, são feitas de liga de alumínio, contudo elas tanto podem ser ou não inteiriças. Só os membros estruturais discutidos não conseguem dar resistência a uma fuselagem. Eles precisam primeiramente serem unidos através de placas de reforço, rebite, porcas e parafusos, ou parafusos de rosca soberba para metais. As placas de reforço são um tipo de conexão. Os escoramentos entre as longarinas são geralmente chamados de membros da armação. Eles podem ser instalados na vertical ou na diagonal. O revestimento metálico é rebitado às longarinas, paredes e outros membros estruturais, e suporta parte do esforço.